meninas, com licença. Antes de mais nada, eu preciso dizer aos senhores que é um prazer inenarrável estar aqui na presença de todos vocês nesta tarde, noite, manhã, não sei que horas você vai assistir esse vídeo. Bom, chegamos à marca da nossa última aula da apostila 3. Vai lá, pega teu material por gentileza. Eu estou na aula 12 da apostila 3, português A. Vou escrever aqui, hein? Olha lá. Português A. Aula, já tá aqui. Aula 12. Isso está na página 32. P32. Bom, hoje a gente vai dar sequência a um conteúdo que nós começamos a estudar na semana passada, que foi regência. Nós vimos regência número 1. Basicamente o conceito geral, como que funciona, o que acarreta, o que não acarreta em determinadas frases, e troca o objeto por pronome e assim por diante. Hoje a gente vai estudar a regência de uma maneira mais aprofundada. Porque o que acontece? Esse conteúdo, basicamente, é você compreender a estrutura e as necessidades que cada verbo tem. Lembra que eu falei para vocês que regência vem do verbo reger? Reger é aqui, ó, monitorar, organizar, mandar. Então, o verbo, ele é regido por alguma coisa. Ele necessita ou não de determinada preposição ou não para fazer o sentido que eu quero dar a ele na minha frase, tá? Como que se aprende regência? Tem uma regra geral que se aplica? Não. Essa é a notícia ruim que eu tenho para vocês hoje, tá? A regência verbal da língua portuguesa, a gente estuda verbo por verbo, caso por caso, memorizando, lembrando. Ah, então quando eu quero dar o sentido tal, eu uso com determinada preposição. E assim por diante, tá, pessoal? Não temos uma regra geral, não temos. Bom, então, já que não tem, vamos seguir, vamos começar os nossos estudos. Primeira coisa é essa daqui, ó. Mudança de regência muda completamente o sentido. Determinados verbos, se você troca a preposição ou se você não coloca a preposição, você muda completamente o sentido do verbo. Então, eu coloquei uma explicação aqui, ó. É a relação de um verbo, porque a gente está vendo regência verbal, apesar que também existe regência nominal, por exemplo, sobre os seus complementos, adjuntos, adverbiais. Então, tanto faz ser complemento, que é chamado de objeto, ou adjunto adverbial, ele pode criar um certo impacto em cima do nosso verbo, tá? Em alguns casos, a variação de regência provoca uma alteração de sentido. E é isso que a gente vai estudar. Aqui, ó, eu coloquei os dois exemplos da apostila de vocês. Olha como uma preposição muda tudo. Neto não queria voltar da Ilha do Mel. Da, a gente já sabe, já estudou isso 1 milhão de vezes, que é a junção, a contração de artigo, de e preposição, mais a, que é um artigo. Agora, se eu troco e digo assim, ó, Neto não queria voltar para a Ilha do Mel. Daí aqui, ó, para é uma preposição e o a é o meu artiguinho. Veja, mudou completamente o sentido. Olha para o verbo voltar. Quem volta, volta de algum lugar ou volta para algum lugar? As duas formas são possíveis, mas eu preciso saber qual é a mensagem que quero passar. Eu quero dizer que o Neto não quer sair da Ilha do Mel nunca mais, virou praieiro, virou guerreiro, sou Flamengo, quero mais o quê? Ou então o Flamengo. Ou então o Neto não quer voltar para a Ilha do Mel. Nossa, foi muito ruim, foi lá, foi mordido por borrachudo, a maré tava alta demais, sei lá, dormiu nas pedras, não quer mais voltar para a Ilha do Mel. Então o sentido da frase, ele foi alterado de acordo com a preposição que eu escolhi. Percebem o impacto da regência? É aí que a gente vai estudar. E aí, o que a apostila de vocês nos propõe? Ela faz uma listagem dos principais verbos que são cobrados nas provas. Então, vamos ver esses verbos. Eu acrescentei alguns aqui, vocês vão dar uma olhadinha ao longo do nosso vídeo. O primeiro verbo é o verbo assistir, que se vocês acham que você conhece bem o significado de assistir, será? Assistir tem 4 significados, 4 significados. Eu posso assistir no sentido de presenciar alguma coisa, de ver, né? Eu posso assistir no sentido de acompanhar, de dar assistência a alguém, alguma coisa. Eu posso assistir no sentido de favorecer, ou eu posso assistir no sentido de morar.
4 coisas. Para cada um desses significados, eu tenho formas possíveis, formas diferentes. Então, olha só. Se eu quero falar no sentido de ver, né? Assistir no sentido de ver. Ele é um verbo transitivo, ou seja, precisa de um complemento, indireto, ou seja, tem preposição no meio. Então, a preposição exigida é a preposição a, esta daqui, ó. Ontem assisti a um filme iraniano. Eu assisti às séries da Netflix. Eu assisti ao novo filme. Então, o a, ele é obrigatório se eu quero usar o assistir no sentido de ver. Bom, se eu quiser usar o assistir no sentido de assistência, ele pode ser tanto direto, sem preposição, quanto indireto. Olha esse exemplo. O médico assiste o doente. Direto, ó, não tem nada aqui, ó. Conjunto vazio. Ou eu posso dizer que ele assiste ao doente. Normalmente, em questão de vestibular, para causar uma certa confusão, eles quase não apresentam esse indireto, quase nunca no significado, no sentido de assistência, eles quase nunca colocam essa preposição a. Vai direto sem mesmo, porque daí gera uma confusãozinha, tá? Assistir no sentido de favorecer também, olha lá, é indireto, precisa da preposição a. Estes privilégios não assistem a você. E além disso, eu tenho assistir no sentido de morar. E aí, quem mora, mora em algum lugar. Quem assiste no sentido de morar, assiste em. Minha comadre assistia em Santos. Eu assistia em Campina Grande do Sul. Então, eu morava em Campina Grande do Sul. E por aí vai. Praticamente fácil, apesar de ter vários significados. Olha aqui, ó. Preposição a, sem preposição ou com preposição a, e morar, mora em algum lugar, preposição em. Show? Esse é o primeiro verbo. Segundo verbo é o verbo aspirar. Bom, também tenho 2 sentidos do verbo aspirar. Eu tenho o sentido de aspirar de respirar, aspirei ar, ou eu tenho o sentido de aspirar no sentido de desejar alguma coisa. Bom, se eu quiser falar de respirar, ele é direto, então não tem nenhuma preposição. Olha lá, os atletas aspiravam com prazer. Esse com prazer aqui, ó, pessoal, é uma locução adverbial, tá? É a forma em que eles aspiravam, mas não é preposição, não, do verbo. Aspiravam o quê? O ar das montanhas. Então foi diretão aqui, ó, aspiravam o ar das montanhas. Agora, se eu quiser usar no sentido de desejar, daí você precisa de preposição. Olha lá, o vereador recém-eleito aspirava a um alto cargo. Então, por exemplo, vocês aspiram a uma vaga na universidade. Vocês aspiram a nota 1000 do Enem. Então, vocês aspiram a no sentido de desejam alguma coisa. Tô sentindo aqui a frequência que quando vocês assistirem vai rolar um amém, hein? Nota 1000 no Enem, é isso aí. Seguindo, o próximo verbo da apostila é o verbo visar. Só que, enfim, já trouxe outros 3 que costumam cair, tá? Então, primeiro vamos ver esse aqui, ó, simpatizar e antipatizar. Só existe uma forma possível, as pessoas normalmente confundem, tá? Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Quem antipatiza, antipatiza com alguém. Tira esse acentinho aqui. Verbo visar, este também é bem cobrado nas provas, tá? Ele tem 2 sentidos. Olha lá, eu posso visar no sentido de mirar, por exemplo, ó, estou visando aqui agora a câmera, ou eu posso visar no sentido de pretender alguma coisa. Bom, vamos lá. Se você quiser mirar, é diretão, ó, verbo transitivo direto, sem preposição. Visou o alvo, ó, conjunto vazio, não tem preposição. Visou o alvo, visou a câmera, visou os livros, visou o quadro. Direto. Agora, se for visar no sentido de pretender alguma coisa, olha lá, homem sem escrúpulos que era, só visava a uma posição de destaque. Vocês visam a uma vaga na federal, a uma nota 1000 na redação do Enem, visam a conclusão de todos os exercícios das apostilas que vocês têm. Então, vocês visam a alguma coisa no sentido de objetivo. E ainda nós temos esse verbo aqui que a galera confunde também, que é o verbo namorar, né? Por quê? O verbo namorar tem gente que fala, será que eu namoro alguém ou será que eu namoro com alguém?
E aí, aqui, ó, o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Ninguém namora com, você namora alguém direto. É um conjuntinho vazio aqui de volta, tá? Não namora com ninguém, namora alguém. Ou não namora ninguém. Depois, verbo implicar. Implicar. Eu tenho dois sentidos de implicar. Pode ser implicar de ter implicância mesmo com alguém, né? Ou pode implicar no sentido de trazer consequências. Vamos lá. Se é no sentido de ter implicância, hoje a gente usa uma palavra mais legal que implicar, né? A gente fala, ui, que ranço dessa pessoa. Mas enfim, se for no sentido de ter ranço, no sentido de ter implicância, você usa a preposição com. Na verdade, todos implicavam com ele, igual simpatizar e antipatizar. Simpatiza com, implica com alguém. Agora, se for no sentido de ter consequência, implica consequência, ele é direto. Toda ação implica uma reação. Implica uma diretão sem preposição. Estou me apropriando aqui do conjunto vazio da matemática para vocês verem que não tem preposição. Bom, vamos lá. Depois a gente tem o verbo proceder. Na apostila de vocês também. 4 possibilidades do verbo proceder. Vamos devagar. Né? Então, a primeira possibilidade de significado do verbo proceder é no sentido de dar início a alguma coisa. Então, vou iniciar alguma coisa, procedo com alguma coisa, e aí ele exige a preposição a. Por exemplo, os apuradores procederam à contagem dos votos. Procedeu a alguma coisa, deram início à contagem dos votos. Algumas pessoas não sabem desse significado de dar início, né? Mas é bem importante, olha lá. E aqui foi com crase porque juntou, né, o a do artigo, o a da preposição. Sim, é o meu vizinho cortando coisas na serra, acho que vocês estão ouvindo, né? E o a do artigo de contagem, a contagem específica dos votos. Bom, eu acho que meu assistente de câmera vai passar rapidinho aqui no vídeo. E agora o vizinho desligou a serra dele. Muito bem. Bom, muito obrigada. Depois, a gente tem o verbo transitivo indireto, também do verbo proceder, com o sentido de ter origem, sabe? Tipo, procedência, de onde vem. E aí, uma coisa que você fala que a origem procede de algo. Então, a língua portuguesa procede do latim. Do por quê? De preposição mais o artigo contraiu, virou do, tá? Então, vamos de volta. Proceder no sentido de dar início, procede a alguma coisa. Proceder no sentido de ter origem, origem de algum lugar. Daí, a gente tem outras duas possibilidades. Proceder pode ser no sentido de comportar-se. E aí, olha aqui, ó, ele é um verbo intransitivo, ou seja, ele não precisa de complemento, mas ele precisa de um negócio chamado adjunto adverbial. Vocês lembram o que é isso? Adjunto adverbial? É quase como um advérbio mesmo. É uma característica, é uma qualificação dada a este meu verbo intransitivo. Então, olha lá, por exemplo, nessa frase. Você procedeu, no sentido, você se comportou muito bem. Este muito bem é o meu adjunto adverbial, tá? Por quê? Porque ele caracteriza como a forma com que eu procedi. Então, o muito bem é uma característica do proceder. Beleza? Depois, a gente também, ó, de volta, mesma estrutura, verbo intransitivo com adjunto adverbial, que é no sentido de ter fundamento, tipo, procede o que você fala, né? E aí, olha lá o que ele fala, suas acusações não procedem. Então, este não vai caracterizar que elas não procedem de fato, tá? Então, tem essas 4 possibilidades. Fácil de entender? Acredito que sim. Tá? Só tem que dar uma memorizada aí em que preposição vai com cada coisa. Depois, a apostila de vocês traz, na verdade, quer ver? Eu tô lá na página 6. Aí, tá tudo junto. Pagar, perdoar e agradecer. Tudo junto porque a regência é a mesma, tá? Então deu para compilar. Bom, quando você paga alguma coisa,
quando você perdoa alguma coisa, quando você agradece alguma coisa, não tem preposição nenhuma. Então, ele é direto. Por exemplo, ó, paguei a conta. Esse a é só um artigo, gente. Não confunda com preposição. E aqui, ó, vou ensinar uma dica bem rápida para vocês. Putz, eu tenho um a ali na minha frase, eu não sei se é artigo ou se é preposição. Faz assim, ó. Troca a palavra que vem depois por uma masculina. Por exemplo, conta é a conta, é feminino, certo? Troca por uma coisa masculina. Por exemplo, boleto. Vou escrever aqui, ó. Boleto. A palavra boleto, você fala a boleto ou fala o boleto? O boleto, masculino. Então, se eu troco e falo paguei boleto, eu paguei o boleto. Se eu troquei por o, eu sei que isso aqui é um artigo, tá? Então, se o a pode ser trocado sem problema nenhum por o direto, sem acrescentar letra nenhuma, o a troca por o, então é só um artiguinho mesmo, tá? E aqui, ó, tá vendo? Não tem nada, ó, zero de preposição, conjunto vazio de preposição. Agora, se eu quero falar que eu paguei, perdoei ou agradeci alguém, uma pessoa, daí, olha lá, o verbo é transitivo indireto, ou seja, precisa de preposição. E a preposição é o a. Perdoei aos inimigos, paguei ao padeiro, agradeci ao professor. Então, você agradece quando é alguém, agradece a alguém, tá? E se na tua frase tiver os dois, a coisa e a pessoa, esse verbo ele pode ser chamado de verbo transitivo direto e indireto. Depende do complemento. Por exemplo, ó, paguei a conta ao feirante. Aqui é direto e aqui é indireto. Aqui não tem preposição nenhuma, é só um artigo. E aqui tem preposição, que é o a. Tá bom? Fez sentido para vocês? Eu acho que sim. Depois, olha lá, já estamos na palavra 7. Aqui eu acrescentei. A apostila fala só de avisar, comunicar e informar. Eu adicionei o prevenir, tá? Que não tem, mas enfim, como a conjugação é a mesma, não tem por que a gente não estudar. Então, coloca lá um mais e escreve prevenir. Bom? Vamos lá. Tem 3 conjugações. É igualzinho pagar, perdoar e agradecer. Olha aqui, ó. Direto se for para coisa. Avisei o incêndio. E fica estranha essa frase, né? Avisei o incêndio. Parece que você vai falar com o incêndio, vai avisar alguma coisa pro incêndio. Não é. Avisei o incêndio, ele tá, de acordo com a norma culta, é uma frase que está correta, tá? Não precisa de preposição, porque se é alguma coisa, né? Agora, se você estiver falando para uma pessoa, avisei aos bombeiros, beleza? E se eu quiser juntar a coisa e a pessoa na mesma frase, avisei o incêndio aos bombeiros. Posso inverter a ordem? Avisei aos bombeiros o incêndio? Pode. Não faz diferença, desde que você mantenha os complementos com as suas respectivas preposições. Show? Ah, esse vocês já sabem, né? Tantas e tantas vezes a gente comenta esse verbo chegar e verbo ir. Apesar da gente não usar muito no nosso dia a dia, eles são verbos intransitivos. Bom, não precisa de complemento. Só que quando você acrescenta alguma coisa, quando você acrescenta um complementinho neste verbo, você precisa adicionar a preposição a. Então, quem chega, chega a algum lugar. Desculpa, gente. Aqui, ó, no verbo chegar e no verbo ir, precisava ter posto aqui, ó, junto com o verbo intransitivo, mais adjunto adverbial. Agora sim tá certo. Né? Que é aquele complemento, aquilo que caracteriza um verbo que é intransitivo. Então, olha, cheguei ao cinema 20 minutos, vou ao cinema 2 vezes. Saudade de ir no cinema, né, minha filha? Saudade, saudade. Então, o a é a preposição exigida pelo verbo chegar e pelo verbo ir. Tá? Verbo preferir, as pessoas confundem esse, hein? O verbo preferir, olha lá, ele pode ser no sentido de escolher, né? Então, se eu fizer uma escolha, eu preciso usar a preposição. A gente fala errado normalmente, errado de acordo com a norma culta, né? Fala assim, eu prefiro sorvete de flocos do que napolitano. Mas, na verdade, esse do que, a expressão do que, para comparação, tá errada. A gente fala, prefiro o amor à guerra, tá? E se ao invés de guerra fosse uma palavra masculina, sei lá,
Prefiro amor, nananana, motim. Prefiro o amor ao motim. Eu trocaria. Já ensinei pra vocês, pra gente descobrir se vai crase ou não. A gente logo vai ter aula de crase, mas aqui avisando vocês, ó. Crase, se você trocar por uma palavra masculina e ficar ao, você tem certeza que tem crase no feminino, tá? Então, aqui foi crase porque eu tenho a junção da preposição mais o artigo. Então, prefiro o amor à guerra, prefiro o amor ao motim, e por aí vai. Agora, se for no sentido de dar uma primazia, uma preferência só, sem comparar nada, ele é diretão, não tem preposição nenhuma. Preferimos a alegria. Pronto, prefere algo. Acabou. Não aceitamos a dor. Fechou também. Então, preferimos a alegria porque eu não estou comparando com nada. Se eu comparo, eu prefiro algo a algo. Daí nós temos os verbos lembrar e esquecer. Nossa, eles são um pouquinho confuso. Já explico por quê, tá? Olha lá, primeiro, esta forma, esquecer e lembrar. Primeiro, eles são verbos transitivos direto quando eles são usados nessa forma aqui que está escrito para vocês, esquecer e lembrar, direto, quando eles não têm pronome anexado neles, tá? Então, que chateação, esqueci algo, quem esquece, esquece algo, esqueci o nome dele. Então, aqui, ó, conjuntinho vazio para dizer que não tem preposição nenhuma. Agora, existe uma forma pronominal desses dois verbos, que é, vou escrever aqui embaixo, ó, esquecer-se e lembrar-se. Isso é o que a gente chama de forma pronominal. Por quê? Este Czinho aqui, ó, e este também, são pronomes. Lembra que a gente estudou pronome oblíquo átono? Isso aqui é um pronome oblíquo átono, que foi anexado ao verbo. Quando a minha forma verbal não é só esquecer, é esquecer-se, aí ele se torna verbo transitivo indireto. Quando lembrar não é só lembrar, é lembrar-se, também se torna indireto. E que preposição que a gente coloca? Vamos ver. Ó, primeiro, nós temos essa condição aqui, quando os pronomes exigem a preposição de. Esqueci-me do livro. Isso aí é uma forma bem antiga, né? A gente praticamente não usa na gramática recorrente. E pode ser esquecer no sentido de cair do esquecimento. E essa é a mais rara de todas, porque a gente usa, na verdade a gente encontra, não usa, praticamente só nos livros de literatura, e aqueles livros mais antigos. Esqueceram-me as chaves em casa. Tá certa essa frase, tá estranho, mas tá certo. Esqueceram-me as chaves em casa, tá? Porque esse esqueceram-me, ele tá numa forma pronominal do verbo, ó, esquecer-se, né? E as chaves em casa no sentido de que as chaves foram esquecidas. Enfim, a gente praticamente não usa mais essa construção, isso aqui é importante comentar com vocês. Verbo custar. Olha lá, custar é um verbo transitivo indireto. Toda vez que tiver o sentido de penoso, de uma coisa difícil, né? Ele usa o pronome oblíquo átono. Custava-me entender as explicações. Custava-me. Custou-lhe entender a piada, custou-me resolver os exercícios, e aqui na apostila até mostra algumas construções que são erradas, né? Eu custava a entender as explicações, tá errado. Você precisa desse pronome oblíquo átono para usar o custar nesse sentido. Bom, muito bem. Aula com efeitos especiais. Vou até fazer de volta. Será que vai? Não volta. Tô gravando ele não volta. Vocês viram, né? Uma subadinha que deu ali. Vamos ver, fiquem ligados. Aqui foram dicas que eu acrescentei nessa aula. Então, primeiro, dica número 1. Os verbos transitivos, ou seja, precisa de complemento, indiretos, aparece com preposição, com raras exceções, não admitem voz passiva. A gente já viu isso na semana passada, mas eu não quero que você esqueça. Olha um exemplo aqui, ó. Nós assistimos ao filme. Beleza, quem assiste, no sentido de ver, assiste a alguma coisa. Ao filme. Agora, eu não posso dizer, o filme foi assistido por nós. Porque o filme aqui, ó, ele é o sujeito passivo, ele tá sofrendo a ação de ser assistido. Por que que tá errado? Por que eu não posso usar? Porque lembra que assistir, opa, assistir não. Tem uma borrachinha aqui.
Assistir, no sentido de ver, ele exige a preposição a. Quando eu coloco ele na voz passiva, vocês estão vendo alguma preposição a aqui? O filme foi assistido por nós. Ele perdeu a preposição, perdeu a regência. Ele não está com a regência que ele exige. Então, tá errado. Beleza? Depois, minha outra dica para vocês, hein? Não se deve usar um único complemento a verbos de regências diferentes. Já vimos isso, mas eu não quero que você esqueça. Olha lá, assistir, tenho dois verbos nessa frase, assistir e gostei. Quem assiste no sentido de ver, assiste a alguma coisa, assiste ao filme, beleza. Quem gosta, gosta de algo e gostei dele. Fechou, certo? Por que a frase de baixo tá errado? Ó? Assisti e gostei do filme. Cadê a regência? Cadê a regência, a preposição a que ele exige? Não tá aí, então tá errado. Terceiro, essa é inédita, mas eu preciso que vocês saibam. Diz assim, ó. Havendo um pronome relativo, já estudamos pronomes relativos, que, onde, cujo, por aí vai. A preposição exigida pelo verbo deve deslocar-se para antes do pronome relativo. Olha este exemplo. Estes são os filmes a que assisti. Que é um pronome relativo. Como a preposição a é exigida pelo verbo assistir, vem antes do pronomezinho. Olha o outro. Este é o autor de cuja obra gosto. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Como eu tenho o pronome relativo aqui, ó, gosto de algo, então o meu desenho vai lá para frente. Beleza? Para frente do pronome. Dica número 4. Deixa carregar aqui que vai aparecer logo, logo a minha dica número 4. Apareceu. Olha lá. Essa também é inédita. Os pronomes eu e tu não podem vir com preposição. A gente já viu isso uma outra vez, só que não em regência. A gente viu na aula de pronome mesmo. Não pode ter se tiver uma preposição. Por exemplo, olha lá. Sandra sentou-se entre. Entre é uma preposition. Então, se tem o entre, tem que ser o mim e a minha prima. Não posso falar entre eu e você. De acordo com a norma culta, tá errado. E olha lá, uma atenção. Toda vez que eu e o tu forem um sujeito, eles podem vir acompanhados de preposição. Mim e ti não são usados porque pronomes oblíquos nunca podem ser... Opa, fiz torto ali, mas dá para entender. Sujeito. Então, você entregou os textos para eu corrigir. Porque o eu é o meu sujeito. Quem corrigir? Eu. É o sujeito da oração. Beleza? Agora é o seguinte, ó. Separei aqui mais alguns verbos que não foram citados, mas que a gente costuma errar bastante. Então, primeiro, a expressão greve. As pessoas falam, ai, o Estado está de greve. Não está de greve, está em greve. De é uma construção errada, de acordo com a norma culta. Então, os bancos estão em greve, os postos estão em greve, os caminhoneiros estão em greve, em estado de greve. Namorar com, ninguém namora com alguém, só namora alguém. Ou já falei, não namora ninguém, né? Quarentena. Você arrasa, você não arrasa com alguma coisa. Nossa, arrasei com. Não, você simplesmente arrasa. E o outro, repetir de ano. Ninguém repete de ano, repete o ano, direto, tá? Verbo direto. E olha só. Agora eu fiz uns exercícios para vocês. Quero que vocês me digam aí, estou imaginando a resposta de vocês, para se tá certo ou se tá errada a frase. Primeira frase, vamos lá, é um quiz, hein, um teste, já que é a última aula dessa apostila. O filme já foi assistido por milhões de pessoas no mundo todo. Essa frase tá certa ou está errada? Essa frase está errada. Por que ela está errada? Olha aqui, ó. O filme já foi assistido. O que é isso? É uma voz passiva. Pode voz passiva em verbo que tem uma regência específica? Cadê o azinho aqui, ó, que é a preposição? Errada. Depois, próximo. Não adianta, Everaldo. Jamais o perdoarei. Lembra? Perdoar, pagar, agradecer. E agora, tá certo ou tá errado? Quem perdoa, Everaldo é gente, é uma pessoa.
Quem perdoa, perdoa a alguém. Tem que colocar aqui, ó, um azinho em algum lugar, tá? Jamais perdoarei a você. Daí sim, tá errado essa. O advogado foi pago pelo contador da empresa. E aí, vocês acham que tá certo ou que tá errado? O advogado foi pago pelo contador da empresa. Olha aqui para mim. Foi pago. Foi pago é uma voz passiva ou então uma passive voice. E aí, se é uma voz passiva, tá errado. Não pode, lembra? Não pode voz passiva. Quem paga, paga a alguém ou paga algo direto. Quando assisti aquele filme, fiquei impressionado. Esse assistir está sendo usado no sentido de ver? Sim. Então, eu sei que ele exige a preposição a. Eu não estou vendo a preposição a aqui, mas tem essa palavra aqui, ó, com crase, aquele. Crase indica que eu tenho a junção de dois as, uma preposição e, no caso aqui, um a do pronome. Então, esta frase está certa, está correta. Olha essa outra. Eu custei para conseguir o que tenho. E agora? Custei para conseguir o que tenho? Será que tá certo ou tá errado? Qual é o palpite de vocês? Errada. Ela precisa do pronome oblíquo átono, lembra? Sozinho não existe. Esse para aqui, ó, tá errado. Pediram para eu fazer o trabalho. Para é uma preposição e eu fazer. Pediram para eu fazer? Certíssimo. Não podia ser para mim, porque o eu aqui é o sujeito dessa frase. Sendo sujeito, ele não pode ser pronome oblíquo. Ai, gostaria de agradecer vocês por tudo que fizeram por mim. Gostaria de agradecer vocês. Quem agradece, agradece a alguém. Se é pessoa. Tá faltando aqui, ó, no discurso de formatura de vocês. Pelo amor, hein? Vamos chegar lá na frente e dizer: eu gostaria de agradecer a vocês. O médico procedeu o exame vagarosamente. E agora, se procedeu? É origem, é dar início, tem preposição, não tem? Vamos lá? Errado, porque procedeu no sentido de dar início, tem o azinho. Procedeu ao exame, começou o exame vagarosamente. E aqui, tcharam, fiz uma tabelinha aqui para vocês com os principais verbos, né? Agradar, aspirar, assistir, tem até o querer que não tem nessa aula, mas eu adicionei aqui. Visar. Leiam depois com carinho, tiram um print, guarda, enfim, né? Vai ser útil. Bom, era isso que eu preparei para vocês. Vamos terminar então essa apostila número 13. Nos encontramos logo com a nossa apostila 4. Fiquem bem, fiquem em casa, passem álcool em gel, lavem bem as mãos. E é isso aí, ó. Um beijo, até mais. Tchau!